Então é o seguinte, então vamos pensar aqui como é que a gente vai fazer. Eu vou dar só a ideia, tá, gente? Aqui a gente tá sem muito tempo, né? Então, aqui nessa primeira questão, basicamente é a aproximação lá do cosseno de x, né? Ó, aqui a gente já tem a ideia como é que a gente vai resolver, né? Ó, tudo bem? Basicamente é essa aqui. Onde tem n, né? Você pode trocar pelo i lá do for, né? Porque aqui você vê que é uma soma, não é uma soma? Aí você simplesmente troca esse n pelo i, né? Então, será que dá certo isso daí? Tipo, você tem aqui. Deixa eu tirar isso aqui do meio, peraí. Então, ó, você tem aqui esse camarada aqui, né? Então isso aqui foi a dica principal para você fazer essa questão, né? Então vamos lá. O que seria o 1, né? O 1 você pode trocar ele por x elevado a zero sobre o fatorial de zero. Tudo bem? Lembrando que x elevado a zero é igual a 1 e o fatorial de zero também é igual a 1. Opa, sumiu aqui, né? Só um minuto, gente. Então, pronto, voltou aqui, não foi? Então, ó, x elevado a zero é igual a 1, né? E, e o zero fatorial também ele é igual a 1. Então, isso aqui é igual a 1 de fato. Tudo bem? Isso aqui é igual a 1. Então, pronto, aí você continua nessa mesma ideia, né? Tipo assim, esse camarada aqui, ele é menos 2 elevado... pegando essa ideia aqui, lá do que tem aqui na própria questão, então eu posso trocar esse zero por 2 vezes zero, e esse zero aqui embaixo por 2 vezes zero. Tudo bem? Então aqui o outro fica 2 vezes 2 elevado a 2 vezes 1, fica 2 vezes 1 aqui embaixo também, fatorial, mais 2 vezes 2, fatorial. Aí menos 2 vezes 3, 2 vezes 3 aqui embaixo. E aí você vai, né? 2 vezes 4, menos. E aí você continua, né? Até o menos 1 elevado a n. Não, x, né? Então, essa aqui é a ideia. Quem é que vai ser o teu i aqui? Vai ser, ó, esse aqui que aqui é 0, aqui é 1, 2, 3, 4. E aí vai, entendeu? Então, basicamente, você só teria que fazer um for onde você ia ter essa variação do i, né? Então, onde é positivo aí, né? Você tem que esse primeiro aqui é positivo, ó, esses aqui são os caras que são positivos. Então, você vê que é positivo quando o i seria igual ao número par, né? E negativo quando fosse um número ímpar. Tudo bem? Então a ideia principal seria você fazer um for desse tipo aqui, né? Ó. Tem que ser igual, porque o i é menor ou igual, porque tem que chegar até o n, né? Então, você teria um for aqui, depois, nesse for você iria verificar, né? Se o i ele é par, você vai pegar uma soma, tudo bem? E a soma vai receber a soma mais, né? Então, seria o x elevado a 2 vezes zero. Não, 2 vezes i, né? No caso. Então, seria o pol de x elevado a 2 vezes o i. Aí, barra. Aí, essa função do fatorial, eu acredito que todo mundo saiba fazer, entendeu? Então,
Eu estou considerando que você vai fazer essa função que ela é bem simples. Basicamente, é como se fosse uma soma, só que você vai, em vez de somar, você vai só multiplicar. Tudo bem? E claro, o fatorial de 0 você vai retornar 0. Quando você receber 0, você retorna 1, né? Desculpa. Não, o fatorial de 1, ele é igual, o fatorial de 0 é igual a 1, tá? Então, 2 vezes i. Pronto. E se isso aqui não acontece, você simplesmente subtrai, né? Então, aqui com essa ideia aqui, ó, você já conseguiria fazer, ó. Aqui é uma ideia para você fazer, né? Ah, professor, o senhor não declarou nem nada. Eu sei que você sabe declarar uma variável e sei que você que partindo daqui você consegue fazer essa questão, tá? Tá claro, gente? Então, indo aqui para a segunda questão. Basicamente, eu estou pegando um código e quero saber o que é que acontece nele, né? Então vamos lá. Aqui claramente está pedindo um número, que eu estou colocando essa variável n, né? Depois ele fala aqui, ó, dê o primeiro número, né? Aí aqui embaixo você já vai ter um while, que ele vai fazer a variação dependendo desse i, tudo bem? Ou seja, o i ele aqui tá começando com 1 e ele vai até, no máximo, o n menos 1. Tudo bem? Então, ele vai até no máximo o n menos 1. Depois, ele vai ver aqui, nesse print aqui, ele vai ficar pegando um valor, né, de um inteiro e vai ficar colocando nessa variável número. Ok? Lembrando que o primeiro que ele pegou aqui em cima, ele botou no m, né? Então ele pega um n primeiro, depois ele vai pegar o m, aí depois ele vai ficar pegando esse número, né? Dentro do while, né? Então, aqui, ele vai pegar um cara que ele está chamando de div. Aí aqui você já pode suspeitar que seria o divisor, né? E será que vai ser o divisor? Por que eu estou suspeitando que ele é o divisor? Quando você pegar nessa linha aqui do if, ó, você está vendo que você está pegando o m, fazendo o módulo div e vendo se é igual a 0 e o número também. Ou seja, se isso acontece é porque o div ele é divisor do m e ele é divisor do número também. Ou seja, o primeiro número lá, antes lá do while, né, ele pegou e depois ele está pegando outro número e está vendo se ele é o divisor. Tudo bem? Ó, então percebam aqui, ó, que o div começa do 1 e vai incrementando, né? Então ele vai aumentando até chegar ou no m ou no número. Quando ele chega no m ou então no número, ele para, né? Ou seja, ele chega no menor desses dois caras, né? Então, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está pegando o maior divisor possível e está colocando aqui, ó, nesse novo m. Tudo bem? Então simplesmente ele está pegando o maior divisor entre esses dois números, o novo m e o número, né? Então eu posso dizer que esse novo m, ele é o quê? A gente conhece ele pelo máximo divisor comum, né? Então ele é o MDC, tá? Mas enfim, se você não você pode ver aqui isso, né? Ele é o maior divisor entre os dois, né? Ó, então aqui você tem o máximo divisor comum entre esses dois caras, né? E aqui, ó, no finzinho do while, né, você tem que ele bota esse MDC, esse máximo divisor comum, lá no M, ou seja, eu vou atualizar o meu M, né? Antes ele era o primeiro número que eu estava digitando aqui em cima, e agora nesse final aqui do while ele está sendo atualizado. Tudo bem? Ó, então, o que é que ele está pegando aqui, né? Ele pega e sempre atualiza, né? Ele pega o maior MDC entre dois números, depois ele vai pegar
é esse maior MDC e vai ver com o próximo número, né? Porque esse número ele vai ser atualizado, né? Ou seja, aqui eu sei que o for ele vai do 1 até o n-1. E aqui eu já peguei 1 aqui em cima, né? Para fazer a comparação desse MDC. Então aqui no final das contas eu sei que ele vai tirar o MDC de todos esses n números, né? Então o que é que esse programa está fazendo? Ele está pegando um n, tudo bem? E depois ele vai pegar n números inteiros e depois ele vai tirar o MDC desses n números. Aí aqui embaixo, ó, ele tá simplesmente printando esse m, né? Então esse m é o máximo divisor comum entre todos os caras que estão lá, que o usuário digitou, né? Então basicamente você teria que explicar isso, né? Então cada pessoa tem uma forma de escrever diferente, mas assim no fundo o código é esse, né? O que ele faz é isso, né? Tá claro, gente? Então vamos aqui continuar aqui na questão 3, tá? Então faça uma questão que recebe 3 vetores ordenados em ordem crescente, né? Então a função deve receber um inteiro n também, que é o tamanho desses 3 vetores, cada um tem esse tamanho n, né? E ela deve retornar um vetor de 3 n elementos, né? Que são dados pelos 3 vetores lá de entrada. Ou seja, se você tem um x, essa questão é bem parecida com o que a gente fez em sala de aula, né? Então a gente tem, por exemplo, 1, 4, 7. Aí o y, por exemplo, seria o 2, 5, 8. E o z poderia ser, ó, o 3, 6, 9. Tudo bem? Então, você tem esses 3 vetores ordenados aqui. Aí você tem que colocar em um vetor aqui grandão, né? Posso chamar ele de W. Aí como é que eu vou resolver aqui esse problema? Porque esse vetor que eu tenho que colocar aqui embaixo é de forma decrescente. Tudo bem? Ou seja, ele tem que estar ordenado, mas só que tem que estar do maior para o menor. Entendeu? Como é que eu faço isso? Então, a ideia aqui, né, simplesmente é você pegar todo mundo, botar no vetor e ordenar, ou então você pode fazer de um módulo diferente, que é o parecido com o que a gente fez em sala de aula. O Paulo Alencar, né? Essa ideia aqui é dele. Então você pega lá as últimas posições, por quê? Porque como você quer ordenar de modo decrescente, então o primeiro elemento aqui do vetor W ele tem que ser o maior. Como eu sei que esses de cima que estão aqui em cima, eles são ordenados, então isso quer dizer que o último elemento de cada um é o maior de cada vetor desse. Tudo bem? Então, um deles pode ser o candidato para ser o primeiro daqui de baixo. Tudo bem? Então, simplesmente você faz isso, né? Tipo, você pega um I, um J e um K, e um L, que eu vou botar aqui embaixo, né? E você vai pegar o maior. Quem é o maior elemento? É o 9. Ou seja, se é o 9, então eu vou descer o 9. Vou descer o 9. Depois, como eu coloquei lá do Z, eu vou diminuir o K e vou incrementar aqui o L. Depois eu vou fazer a mesma coisa. Quem é o maior? O 7, o 8 ou 6. Aí o maior é o 8. Então eu vou pegar o 8 e vou colocar aqui embaixo. Vou decrementar o J. E depois eu vou incrementar o L. Tudo bem? Depois eu faço a mesma coisa. Quem é o menor aqui? É o 7, o 5 ou o 6. Então, é o 7. Então, você pega o 7, coloca aqui embaixo, decrementa o I, depois incrementa o L. Tudo bem? Então, seguindo essa ideia aqui, você consegue fazer, né? Então a gente fez uma questão muito
parecido em sala de aula. Basicamente é isso. Então, vamos para a quarta questão aqui. Então, dizemos que um vetor V, dizemos que um vetor A de n elementos possui um elemento majoritário se A possui um elemento x que ocorre mais do que n sobre 2 vezes em A. Isso é, mais da metade dos elementos de A são iguais a x. Okay? Então, se você tem várias repetições lá dentro, né, esse elemento que se repete, né, você pode ver que perceber que ele pode ser mais da metade dos elementos lá do seu vetor, ok? E quando isso acontece, esse elemento a gente chama ele de majoritário. Aí o que a questão ela está pedindo? Faça uma função que recebe um vetor de inteiros, né? Tem um S aqui que eu esqueci, erro de digitação, tá? A e um inteiro N, que é o tamanho de A. Imprime se A possui ou não, né? Um elemento majoritário, né? Caso exista, imprima o elemento majoritário também. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Você vai ter que procurar um elemento majoritário no A. Como é que eu posso fazer isso aqui? Então, essa questão aqui é só você contar cada elemento do vetor e você vê se ele se repete mais do que n sobre 2 vezes, né? Então, como você vai pegar... Deixa eu botar em azul aqui. Como você vai pegar cada elemento do vetor, então eu vou colocar um int i aqui, né? Tudo bem? Então, seria a ideia principal seria essa, né? Então, você vai contar. Então, você vai ter um contador lá. Você bota ele para receber 0. Depois, você vai contar quantos elementos na posição i tem. Então, você vai percorrer lá de novo o vetor com o j, né? J++. Então, aí tem um if aqui. Então, se o A, como é o vetor A, né? Se o A na posição I é igual ao A na posição J, o que é que você vai fazer? Conte mais. Depois que você contar quantos elementos desse I aqui tem, aí você simplesmente vê, né? Então, se o cont for estritamente maior do que n sobre 2, então é para você fazer o quê? É para você dizer que você tem esse elemento majoritário, né? Então, printf, elemento majoritário, vou colocar assim, só assim, né? Majoritário, você bota o %d aqui, aí você bota o AI, o A na posição I. Tudo bem? Depois que você fizer isso aqui, você achou o elemento majoritário, não vai existir outro. Tudo bem? Então, você simplesmente bota o I aqui, ó, para receber o N. Para quê? Para ele sair desse for aqui. Ok? Então, depois que você faz isso aqui, aí você vem aqui para fora desse for aqui, né? Porque aqui você vai fazer a contagem. Se você, porventura, não entrar nenhuma vez nesse if aqui, é porque ele não tem elemento majoritário e você tem que fazer o print lá, né? Não existe elemento majoritário. Então, aqui fora, você simplesmente verifica, né? Se cont for menor ou igual do que n sobre 2, aí o que é que você, o que é que você tem que fazer? Printf não existe, né? Elemento majoritário. Ok? Então, basicamente, essa aqui é a ideia para você fazer. Você conta cada elemento e vê qual é a contagem, entendeu? Se for maior do que n sobre 2, aí você simplesmente retorna aquele elemento dizendo que ele é majoritário. Então, caso contrário, você vá sempre procurando esse elemento e se você não achar, no final você vai bota lá que você não encontrou, né? Você bota que não existe elemento majoritário. Então, aqui é essa ideia dessa questão aqui, tá?
Então, ó, que Deus abençoe a todos vocês, tá? Um forte abraço, tá? Fiquem todos com Deus, tá, gente?